A exposição é uma consequência natural dos projetos que a gente tem feito desde 2010, principalmente. Começou com a outra exposição, a primeira edição da Gambiólogos, e com a criação da Facta, nossa revista. Essa segunda edição, ela de uma certa forma traz o mesmo mote da primeira, que seria a questão da gambiarra no tempo do digital, né? A gambiarra misturada com a tecnologia. E essa exposição é um amadurecimento natural do projeto, a partir da nossa pesquisa mesmo e do nosso contato com esses outros criadores, né? A gente tem o nome do nosso coletivo como Gambiologia, mas na verdade a palavra engloba todo mundo que está aqui. Eles sacam do improviso, da coincidência industrial, dos recursos alternativos que você precisa criar para encontrar uma solução para concretizar a sua ideia. Hasta hace no mucho el concepto de gambiarra me era desconocido y a mí me resulta muy atractivo, es mi manera de trabajar, que es como juntar cosas que encuentro y ponerlas en conjunto para buscar soluciones. Então, é uma retomada de consciência para você rever essas questões de consumo e aproveitar isso para poder olhar ao seu redor. Para mim, a gambiarra ela vem de uma falha. É quando exatamente essa coisa, a lógica funcionando completamente certeira, ela falha. Então a gambiarra, eu acho que ela também está nessa... É no que está fora da lógica esquematizada, sabe? Eu acabei identificando esses 3 eixos temáticos que de uma forma ou de outra estão presentes em quase todos os trabalhos. O primeiro eixo é esse, é como os artistas incorporam a baixa tecnologia realmente como uma opção estética y técnica. Estoy aquí en la exposición Gambiólogos 2.0 para presentar Ludotecnia, que es una performance audiovisual con aparatos y juguetes. O trabalho que eu estou expondo aqui é o Vende-se. Ele na verdade, é uma crítica assim, à questão do consumo e excesso de tecnologia. Eu utilizo neles equipamentos novos, desmontados, porque esses equipamentos, quando você tira um equipamento de uma loja, ele já é obsoleto. Então eu brinco com essa ideia dos equipamentos novos, equipamentos antigos e coisas estragadas que funcionam, que não funcionam, porque na verdade está tudo no mesmo, vamos dizer, tudo no mesmo bolo, né? O trabalho que está aqui, que a gente trouxe para cá, é uma máquina muito simples e no intervalo de tempo ela emite um som. E a gente quis trabalhar exatamente com essa espera, o tempo necessário para a engrenagem, né, fazer o movimento no arame, o arame percute numa cordinha e faz um som assim, quase nada, mas que é um som e como todo som é único e tem suas peculiaridades. O meu trabalho na exposição é uma instalação com câmeras escuras. E o trabalho procura discutir isso um pouco, né? Como as pessoas às vezes vão perdendo a noção do processo. E como a tecnologia se transforma numa coisa meio mágica, né? Você aperta um botão e acontece alguma coisa, mas entre o apertar o botão e acontecer alguma coisa, as pessoas não sabem mais exatamente o que aconteceu, né? O trabalho que eu trouxe aqui na exposição dos gambiólogos é a máquina do trovão, que consiste num objeto que é uma composição inspirada no fenômeno da natureza, que é a tempestade, trovão, né? E aí eu construí um programa baseado em dados relacionados a esse fenômeno, né? E criei também um harmônico, que é uma corda que fica em realimentação eletromagnética.
A gente está com um trabalho aqui na exposição que chama Máquinas Inúteis. É uma série de 4 esculturas. A gente trouxe 2 esculturas, a máquina de absorção e a máquina de suspensão. E a máquina vem, além de vir dos outros trabalhos, esse conflito de colocar as duas coisas juntas, a máquina e a inutilidade, que, querendo ou não, é uma coisa estranha, uma máquina ser inútil. Não é o princípio básico de uma máquina, o princípio básico de uma máquina é ela ter uma utilidade prática. Função. Eu trouxe 2 trabalhos. Eu dei o nome de Pulmão. Ele é um sistema simples, todo feito de partes recicladas. E ele basicamente é o que o nome descreve. Ele é uma máquina que fica respirando. A outra obra é uma série de bichos de pelúcia que foram hackeados. Eu tirei o miolo deles. Coloquei um outro cérebro, pendurei e você aperta um botão que está escrito Kill e as galinhas mexem. O segundo eixo seria em relação à questão da acumulação. Como que o artista usa o excesso de resíduos, de lixo mesmo, de sucata que a gente tem hoje em dia, de uma forma criativa e transformando essas coisas em outras coisas novas. Isso está ligado um pouco à questão, acho que, do colecionismo, de um certo impulso que muitos artistas têm em juntar coisa mesmo, em objeto. I naturally just never throw anything away. I'm just interested in all kinds of objects. So usually when I get an idea, I try to match the idea with what I have available to me. So Translator is made out of several found objects that are mixed with custom-made objects. So the piece essentially is about an exchange of perspective. It's about how information is translated from one process to another. Sometimes I say my work, my sound sculpture, is the research of material world. My work combine together the household electric appliances with the motor and using turntable as an interface. I think my piece fits quite well into this exhibition because the whole thing is about reuse and finding new ways to use old technology. The piece of work I've got here is made from recycled phones. It's a robot made of recycled phones. So I started to think of ways that we could use them to make noise in a way that people would find beautiful or, positive. Esse trabalho ele é uma sequência de outros projetos que eu fiz em outros meios que lidam com a ideia de obsolescência ou com o fluxo de lançamentos de produtos que estimulam o consumo e que acabam gerando obsolescência, acabam gerando lixo tecnológico. Né? The 4 pieces I have here are part of a larger body of work called Mere Things. And Mere Things is about taking these small insignificancies, these little gestures, and building mechanisms around them to sort of recreate that gesture in a machine. They're old VCRs, tape decks, electronics, anything that you can plug into the wall. I've taken apart, I've separated the materials, and I use to build again. E o terceiro é um incômodo, talvez até pessoal meu, em relação à forma como as artes plásticas mais tradicionais absorvem ou negam a cultura popular. Eu acho que existe uma tensão nessa relação desse tipo de criador que está marginal com o circuito tradicional das artes plásticas, porque eu acho que é um tipo de criatividade muito espontânea
que inevitavelmente é referência e influência para os artistas que estão dentro do circuito, mas de uma certa forma isso é negado, assim. Esse trabalho, na verdade, é uma escultura e para mim me remete a uma questão assim, algo meio futurista, algo meio de ficção científica, sabe? São peças de carro, né? Em que eu encontrei numa loja numa loja de sucatas mesmo, né? de carro. Quer dizer, essa coisa da apropriação, novamente, né? de objetos encontrados no cotidiano. Eu gosto muito dessa identidade com a arte, dessa arte de reciclar mesmo, de recuperar. É isso aí, e tem a ver também com a função da não função, né? Porque o objeto, além da sua função, tem a função de ser objeto só pelo visual, pela estética, bacana. O histórico, a matéria de uma criação, são obras inspiradas nos Sertões de Euclides da Cunha, que relata aquela parte dramática da história nacional, que é a Guerra de Canudos, com 5 batalhas, e foi um desafio muito grande ter que fazer essa série com 10 obras apenas, e aqui veio uma parte dela, 2 obras, a obra Pai, eu quero escangalhar a matadeira, o Pajeú, o grande guerreiro, que seria o responsável general do Antônio Conselheiro. Eu trouxe para essa exposição um conjunto de obras feito basicamente com mecanô. A maior parte delas nunca foram expostas. Tenho 3 obras que uma funciona com elemento sonoro, uma com elementos de ótica de projeção e o terceiro com elementos motor. E o resto das obras são, pela maior parte, obras mais decorativas, com temas indígenas e fazendo referência à arte plumária. Aquela peça maior é uma fatia do planeta, né? E a outra, que é um pouco menor, é uma explosão. Então as duas têm a ver com terra. Eu nasci no mato, no sítio. Sempre tive a vida toda muito envolvido com terra, e a minha escultura está muito ligada a movimento, tanto animal, coisa ligada à terra, à água. Quando a gente chega aqui, a gente entra num estado meio hipnótico de querer trabalhar. A gente começa e não consegue parar, que é uma coisa boa. Tudo bem que a gente é adepto do menos é mais, mas em outras horas não, é a coisa do máximo da psicodelia mesmo, do máximo de informação. Depois que deflagra esse processo, vão adesivar, vão criar peças, é um negócio meio contínuo, esse moto perpétuo, que nunca chega a hora de parar, a gente quer sempre mais, um outro em cima, um outro por cima. Não é aquele purismo do design que já cansou de tudo ser perfeito. A gambiologia gosta de confrontar, né, a tecnologia com o low-tech, das baixas tecnologias ou coisas obsoletas, e nessa mistura a gente consegue um terceiro caminho ou uma coisa nova. Mas é muito bacana essa mistura de concepções, de critérios, e a gente procura estar no meio no olho desse furacão, assim. É que a gente se transforma também num lado de mais um braço dos gambiólogos, né? E aí é muito bacana. E esse astral que fica, ele vai impregnando. Eu acho que essas paredes aqui, cada obra, ela tem um pouquinho do outro. Não é um trabalho solitário, é um trabalho que ele vira um trabalho coletivo e de ideias bem legais de conviver. Às vezes os artistas trazem obras que eu nem sabia que iam vir, e depois que ele instala eu vejo que a gente nota que tinha tudo a ver com outro trabalho de alguém de outra nacionalidade em alguns momentos. Então eu acho que o fato da gente lidar com o projeto como gambiologia ou como improviso acaba jogando ao nosso favor, né? O fato da gambiologia estar lidando com um tipo de cultura que as pessoas estão muito acostumadas desde cedo, principalmente aqui no nosso caso no Brasil, acaba sendo mais fácil para o público
se identificar naquele trabalho, entender mesmo o tipo de mensagem que o artista está propondo, sem uma necessidade de um background sobre história da arte, sobre tecnologia. E eu acho que a arte é um pouco isso, assim, é você conseguir criar uma empatia com quem está vendo, né? E não é uma questão de entender, é uma questão de gostar mesmo, de uma forma intuitiva, assim.